Olá, hoje eu venho trazer para vocês um trecho desse livro que eu já indiquei aqui, né, em outros vídeos, que é O Cavalo Cego, que é a Iben Nagel e o Eugênio Barba, né? É um livro como se fosse um diário de trabalho deles, bem interessante, da história do Odin Theater. E esse trecho eu acho muito bonito da Iben, que tem a ver com a importância ou uma reflexão sobre o silêncio no trabalho de atuação. Depois que eu ler o trecho, eu trago um pouquinho do que eu penso sobre isso, né? Bom, vamos lá. Quando eu comecei a me sentir inteira, parece que perdi a força da palavra. Fiquei em silêncio. Na verdade, estava encontrando a minha própria língua. A esposa de Nijinsky, que é o coreógrafo russo, né, muito famoso, lembra o dia em que ele foi convidado para jantar com um de seus mais fervorosos admiradores. Só que Nijinsky não sabia como levar a conversa adiante e ficou calado a maior parte do tempo. O homem que o convidou para jantar ficou bastante decepcionado. Será que, fora do palco, Nijinsky era tão insignificante? Esse aqui é só um dos preconceitos. O dançarino ou o ator é um animal. Enquanto Diaghilev é inteligente, é grande, Nijinsky não passa de um boneco em suas mãos. Mas o problema não é saber se Nijinsky é ou não é um homem insignificante. É óbvio que ele não era um homem insignificante. O problema é entender como vivem esses preconceitos que levam uma pessoa a achar que não existe outro tipo de inteligência, uma inteligência que pode ser profunda e que não se limita à cabeça. Uma inteligência do corpo todo, que não se comunica apenas através de conceitos e palavras. Ainda hoje eu acho um absurdo quando um novo ator chega ao Odin e começa logo a discutir com seus companheiros. Ele reclama, começa a protestar, a criticar, sem ter a força necessária para mudar nada. Lembro-me de quando cheguei ao Odin pela primeira vez. Fui para lá porque isso era importante para mim, não porque eu queria convencer os outros a mudar. Fui para lá porque, literalmente, eu estava morrendo. Eu sabia que era o único lugar onde eu poderia encontrar a força necessária para lutar contra as minhas próprias batalhas. Durante a minha primeira semana no Odin, enquanto fazíamos exercícios de acrobacia de manhã, meu colega e eu fizemos uma coisa errada, e o joelho dele bateu no meu olho. Doeu muito, parecia que a minha cabeça tinha quebrado. Mas parecia que aquele golpe, que foi o resultado de um erro, era um daqueles golpes que um mestre zen te dá na cabeça exatamente para que você possa ver as coisas com mais clareza. Eu entendi. Sim, eu posso falar e fazer grandes discursos, mas levei uma joelhada no olho e me machuquei. É inútil falar. Eu preciso aprender com o meu corpo todo. Era como se aquele golpe tivesse feito minha cabeça descer no corpo. É isso que eu quero dizer quando eu falo em me sentir inteira. Acho que foi por isso que eu nunca deixei de treinar, porque o treinamento se desenvolve para além de si mesmo. Ele se tornou a minha língua e a minha independência. Senão, o teatro continua sendo o teatro do diretor, do Grotowski que descobriu isso, ou do Eugênio que descobriu aquilo. Mas se os espetáculos parecem falar principalmente a língua dos diretores, qual é a língua independente dos atores? É extremamente importante que os atores tenham algo que é só seu e que possam transmitir uns aos outros sem ter que passar sempre pelo diretor. Até porque são pouquíssimos os diretores em quem se pode confiar. A falta de palavras pode ser o preço para alguém conseguir transmitir algo com o corpo todo. Ou talvez seja necessário encontrar novas palavras. Um dos livros mais importantes para o meu desenvolvimento foi a autobiografia da Isadora Duncan. No começo ela diz: não posso escrever, não posso encontrar as palavras mais apropriadas. Eu demoraria meses para escolher uma palavra, assim como precisei de anos de trabalho para encontrar um único movimento para uma dança. Mas depois ela acaba escrevendo. Eu me pergunto se ela realmente rompeu com o seu mutismo ou se, ao contrário,
transformou-o em algo maior, num silêncio entre as palavras. Eu acho muito bonito esse trecho. E para além de bonito, ele nos leva a um pensamento muito relacionado à nossa ideia ocidental de um pensamento de um texto, de uma opinião, de uma ideia, de um conteúdo, que ele sempre tem que ser transmitido, a opinião, o engajamento através de uma intelectualidade mental, né? Racional. E o que ela provoca aqui é ir buscando um caminho onde existam outras formas de inteligência, né? Uma inteligência que seja da percepção, uma inteligência física, um trabalho que atravesse... porque o que acontece? Quando a gente... Os atores, quando a gente, né, escolhe trabalhar com teatro, trabalhar com arte, é porque nós somos pessoas que temos uma outra postura diante da sociedade mesmo, né? Que a gente tem uma vontade de dizer coisas ou de expressar a nossa sensibilidade diante do mundo. E tudo isso vai nos inflando, né? De conceitos, de opiniões. Só que isso é como se fosse uma couraça, né? Ela é a superfície. É só a parte de fora que é o nosso discurso. O que a gente tem que aprender a investigar é onde esse discurso está, em essência, no nosso corpo, né? No nosso fazer, no nosso... O que a gente é sem todas as nossas palavras, né? Por isso que também existe uma maturidade, uma sabedoria, conforme a gente vai ficando mais velho, a gente pensa assim, eu não vou discutir, nem todo mundo precisa saber o que eu penso, e isso parece que você tá meio retornando a si, né? Então ela tá pensando num teatro onde existe uma outra conexão consigo mesmo e com a cena, enfim, com as coisas que não sejam somente através das palavras. E é isso também que o treinamento físico ele vai desenvolver, né? Para que depois, claro, quando vem as palavras, quando vem o texto, quando vem o sentido, ele possa estar muito mais enraizado dentro desse discurso, um discurso que atravessa todo o corpo, né? Não somente a mente e a fala diretamente. Enfim, achei bonito, queria compartilhar com vocês e até a próxima. Tchau, tchau.